18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix, 6 horas e 1 minuto. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa do melhor Mix do Brasil. Começando mais uma edição do programa 18 horas. Venham, sejam muito bem-vindos. Os destaques do dia você confere até às 7 da noite. Mais uma edição do 18 horas. Hoje é quinta-feira, 24 de março de 2022, Karine Leão. Boa noite, Carlão. Oi, muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia aqui com a gente, tá? E aquele salve especial para quem nos acompanha nos aplicativos aí no YouTube, também no Instagram, no @18horasnews. Boa noite. Boa noite, Karine. 6 e 2. Nós temos hoje convites para os nossos ouvintes. Sim, senhora. Afinal de contas, o ouvinte da Mix não é qualquer um. Não, hoje temos mimos para você, temos mimo para a família inteira. É o seguinte, neste sábado acontece o musical infantil Bolo Fofos e você é o nosso convidado especial. Tem um par de ingressos aqui esperando por você. É só passar aqui na rua Fortaleza 585 no Adrianópolis, aqui na Rádio Mix, e o seu convite. Par de convites, hein? Para este musical infantil está lhe esperando. O primeiro que passar agora, o primeiro que parar aqui leva. Temos também no sábado um show de comédias. Isso aí já mais para adultos, mais para a família toda, tá? O cara é engraçadíssimo, ele faz paródias, Carlão. Ele comenta aí, faz tudo muito engraçado do universo dos professores. Universo das escolas, da sala de aula. Sala de aula. É o Diogo Almeida com o espetáculo Vida de Professor. Lá no Teatro Manauara acontece esse espetáculo a partir das 7 da noite e no sábado também. Para esse show, para esse espetáculo de comédia, temos 2 pares de ingressos. Então, 2 pares de ingressos para esse show, para essa comédia Vida de Professor, do Diogo Almeida, que acontece lá no Teatro Manauara, sábado agora, a partir das 7 da noite. As 2 primeiras pessoas que passarem aqui na Rádio Mix levam os ingressos. E também para o espetáculo, para o musical infantil Bolo Fofos, que acontece também no Teatro Manauara, no sábado, às 3 da tarde. Para vocês que passarem aqui, as primeiras pessoas que passarem aqui agora, aqui na Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, levam os ingressos. Tá certo, então, Rua Fortaleza 585, valendo ingressos. 6 e 3, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Vamos aos destaques de hoje do programa 18 horas. O anúncio do governo do Amazonas que desobriga o uso de máscaras em ambiente abertos causou dúvidas em Manaus. Exato, Carlão. Isso porque a Prefeitura de Manaus vai manter a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados. Olha, o governo federal vai ampliar a redução da alíquota do IPI de 25%, agora sobe para 33% até o final da próxima semana. E as cheias dos rios já começam a atingir os municípios do Amazonas e preocupa as autoridades. 6 horas 4 minutos, você no melhor Mix do Brasil, começando pra você mais uma edição do programa 18 horas, os destaques do dia, você confere aqui no melhor Mix do Brasil até às 7 da noite, aqui no 18 horas. 18 horas. Olha, a decisão do governo do estado de recomendar o fim do uso obrigatório de máscaras faciais no estado do Amazonas em locais fechados não teve a adesão imediata da Prefeitura de Manaus, ok? O prefeito Davi Almeida decidiu que vai manter pelo menos até o próximo dia 30 de março, quando completa o período de 14 dias de monitoramento das condições epidemiológicas da população depois que o município liberou o uso do equipamento de proteção em locais abertos. Exato, Carlão, mas isso aí acabou gerando muitas dúvidas. Hoje, em vários locais aqui em Manaus, já não cobravam o uso da máscara, principalmente em ônibus, academias, pequenos comércios e até mesmo em condomínios residenciais. Só nos grandes comércios, como shoppings, o uso da máscara continuou sendo exigido. Vamos ter mais detalhes a respeito do assunto agora na reportagem de Nathalie Moraes. Um dia após o governador Wilson Lima decretar o fim do uso de máscaras de proteção no Amazonas, a Prefeitura de Manaus decidiu manter a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados. Com todas essas mudanças nos decretos do poder público, a população manauara hoje ficou perdida nas ruas. Usar ou não usar máscaras? O governador fala uma coisa, o prefeito fala outra, a gente não sabe quem seguir, a gente não sabe em quem confiar.
a gente para comparar as informações, a gente vê que tem excesso dos dois lados, então é complicado. Eu, em lugares fechados, vou continuar usando máscara e em lugares abertos eu vou descartar o uso. Eu particularmente vou continuar usando a máscara. Sim, sempre foi uma medida de proteção e assim, querendo ou não, a gente fica traumatizado, né? Nunca ninguém passou por uma pandemia e aí, sabendo que máscara é um meio de se cuidar, de se prevenir, então acredito que nesses 2 anos a academia acostumando, eu vou continuar usando a máscara. Segundo a Prefeitura de Manaus, a exigência do uso de máscaras deve ser mantida até o dia 30 de março, quando se completa o período de 14 dias de monitoramento das condições epidemiológicas da população, depois que o município liberou o uso do equipamento de proteção em locais abertos. A máscara deixou de ser obrigatória em locais abertos na capital do Amazonas no último dia 16 de março, após a publicação de um decreto no Diário Oficial do município, assinado pelo prefeito Davi Almeida. Mesmo com a queda no número de casos de contaminação e também no número de óbitos causados pelo coronavírus, a estagnação da cobertura vacinal em crianças e adolescentes vem preocupando os especialistas em saúde. Para o epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gésen Orellana, o momento é desfavorável para o abandono do uso de máscaras. Muitas crianças sem estarem vacinadas, adolescentes que deveriam ter completado o ciclo vacinal em 2021, adultos jovens que deveriam ter completado o ciclo vacinal também em 2021 e não completaram, idosos, inclusive, que ainda não tomaram a vacina contra a Covid-19. Então, é um cenário, ao meu ver, desfavorável para esse tipo de evento no contexto do estado do Amazonas. Hoje, a Secretaria de Estado de Saúde e a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas publicaram uma nota técnica defendendo o uso de máscaras dentro dos hospitais, para idosos e também para as mulheres gestantes. Manaus só deve avançar para as novas etapas de flexibilização das medidas protetivas contra a Covid-19 se as condições epidemiológicas e o número de casos novos, internações e óbitos se mantiverem em queda. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. É aquela história, né, gente? É sempre bom lembrar que, embora os números de casos, internações e das mortes por Covid-19 tenham reduzido drasticamente, a pandemia ainda não acabou. Novas variantes estão circulando, só que graças às vacinas e às medidas protetivas, como inclusive o uso de máscaras, estamos podendo voltar aos poucos à vida normal. Os especialistas dizem que ainda não é hora de afrouxar 100% e os cuidados devem ser mantidos, né, Carlão? Sem dúvida, Karime, os cuidados sempre devem ser mantidos. O fim da exigência do uso de máscaras aí vem sendo adotado por governadores e prefeitos de quase todas as regiões do país. Mas, por tudo que passamos, por mais de 14 mil mortes aqui no estado pela Covid, pelo colapso do sistema de saúde, temos que ser mais cautelosos. Vamos ficar, na espreita, com o pé atrás. Exato. É isso que dizem os especialistas, então nós temos que seguir, pelo menos por enquanto, por mais um pequeno tempo aí. Tenham calma e paciência. Os epidemiologistas estão dizendo. Então é isso. Fato é que muita gente quer se livrar aí, quer se ver livre logo quanto antes dessas máscaras, mas vamos segurar mais um pouquinho, já estivemos mais longe, né? Eu e os especialistas, Karime, e os epidemiologistas Exato. Estamos sugerindo aí, dá mais um tempo, Karime. 6:09, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou que o governo federal vai ampliar a redução ainda mais da alíquota do imposto sobre produtos industrializados de 25% agora para 33% até o final da próxima semana. A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo nesta quinta-feira, Karime. Pois é, só que segundo essa informação, o governo deve publicar também a exceção dos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, o que não aconteceu no decreto que está em vigor. E é uma
uma reivindicação dos empresários e políticos amazonenses. Caso isso aconteça, as vantagens comparativas das indústrias instaladas aqui no Polo Industrial de Manaus ficam preservadas. Agora, diante aí do que já aconteceu nas vezes anteriores, temos que aguardar a publicação do decreto no Diário Oficial para saber, né, se realmente os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus vão ficar fora desse novo decreto aí. Por enquanto, o que nos resta é esperar e ficarmos vigilantes, né, Karine? Carlão, porque o que está valendo mesmo é a redução de 25% e fim, incluindo aí a Zona Franca de Manaus. Incluindo tudo. Pois é, até porque, Carlão, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele já deixou claro a sua disposição de reduzir os incentivos da Zona Franca. Não foi uma nem duas, ele sempre que pode, sempre que ele tem algum... Sempre em mente essa vontade aí dele. Exato, né? Ele faz críticas pesadas contra o modelo de desenvolvimento aqui do estado do Amazonas. E são várias as consequências negativas que essas constantes inserções que ele faz provocam aqui para a nossa região e também, por que não dizer, para o próprio país. Exato, né? Que é uma instabilidade econômica, né? Política que gera econômica. Agora, Karine, os empresários do Polo Industrial de Manaus suspendem investimentos enquanto aguardam o cumprimento da promessa do presidente Jair Bolsonaro. Ali, o impasse está criado. Exato. Né? Vamos reeditar aí o decreto de redução do IPI em 25%, preservando a Zona Franca de Manaus. Está todo mundo aguardando. Exato. Enquanto que ele não reedita o decreto, estão todos aguardando. Agora, o prejuízo econômico dessa instabilidade política é absurda. Não tem como mensurar isso. Já está aí o resultado. Amanhã, dia 25, completa um mês do lançamento do decreto e o governador do Amazonas, Wilson Lima, sequer entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal contra a decisão de Bolsonaro. Está em campanha. Que é aliado político dele, claro, é exemplo do que já fizeram empresários e políticos do estado. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o assunto na reportagem de Odiné Araújo. Nesta sexta-feira, 25 de março, faz um mês em que o presidente Jair Bolsonaro publicou o fatídico decreto que reduziu em 25% o imposto sobre produtos industrializados IPI para todo o país, retirando do Amazonas o seu principal atrativo, o diferencial tributário previsto na Constituição Federal e válido até 2073, conforme decreto assinado pela ex-presidente Dilma Rousseff. No dia seguinte ao decreto, o governador Wilson Lima declarou que a Procuradoria-Geral do Estado iria entrar imediatamente com recurso no Supremo Tribunal Federal contra o decreto do presidente Bolsonaro, seu aliado político. A nossa grande preocupação é com o pai, com a mãe que está empregado no Distrito Industrial e que depende desse salário para garantir o sustento de suas famílias. Eu tenho uma boa relação com o governo federal, apresentando números que a gente vai trabalhar nesse processo de convencimento. Já autorizei a minha Procuradoria-Geral para que mova uma ação no Supremo Tribunal Federal para que esse modelo possa ser protegido. Mais um mês depois, o governo do Amazonas sequer entrou com a ação prometida pelo governador no STF, como fizeram empresários, entidades de classe e políticos do estado. O que o governador fez foi se reunir com a equipe do presidente Bolsonaro, de onde veio uma promessa anunciada por Wilson Lima como uma vitória para o Amazonas. Olá, meus amigos. Hoje o povo do Amazonas teve uma vitória importantíssima. Eu tive reunido agora à tarde com o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro da Economia, Paulo Guedes. E eles me garantiram que os produtos fabricados pela Zona Franca de Manaus sairão daquela lista de redução dos 25% do IPI. Isso é importante para dar competitividade às empresas, mas, sobretudo, para manter os empregos gerados pela Zona Franca de Manaus. Mas nada aconteceu até agora. Nem o novo decreto excluindo os produtos do Polo Industrial de Manaus da redução do IPI, nem a ação do governador do Amazonas no STF. Enquanto isso, o Polo Industrial de Manaus começa a sentir os efeitos do decreto. As empresas da Zona Franca de Manaus suspenderam investimentos, aguardando definição sobre o IPI, de acordo com o presidente da Eletros, Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, José Jorge do Nascimento Júnior. A gente está aguardando ainda uma decisão, uma promessa que foi feita pelo governo federal de revisão dessa decisão, exclusivamente para os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. Que a gente tem ouvido dos empresários das empresas é que elas suspenderam todas as
os novos investimentos, suspenderam todos as projeções de crescimento, aguardando uma definição final sobre essa revisão da redução do IPI. De pronto, elas suspenderam todos os investimentos que estavam acontecendo, os projetos novos que estavam em andamento, eles foram todos suspensos. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, enquanto isso, o governo do estado aguarda a promessa do presidente Jair Bolsonaro de reeditar o decreto que prejudica a Zona Franca de Manaus. A bancada do Amazonas em Brasília inicia boicote, inclusive, aos projetos de interesse do governo federal. Olha aí. Exato, Carlão. O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, afirma que todas as matérias de interesse do governo federal foram retiradas de pauta enquanto o presidente da República não cumprir o acordo de republicar o decreto preservando a Zona Franca. A Câmara não votará projetos de interesse deles. Vamos acompanhar os detalhes com a repórter Odneia Araújo. Como nenhuma vírgula mudou até agora no decreto que baixou em 25% o valor do imposto sobre produtos industrializados para todo o país, apesar da promessa do presidente Jair Bolsonaro de reeditar o documento para não prejudicar a Zona Franca, a bancada do Amazonas em Brasília resolveu radicalizar. Enquanto o governador Wilson Lima espera que o presidente Bolsonaro, seu aliado político, cumpra a promessa que fez, senadores e deputados federais decidiram boicotar os projetos de interesse do presidente da República. O vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal eleito pelo Amazonas, Marcelo Ramos, informou ao 18 horas que retirou de pauta todas as matérias de interesse do governo federal. Não existe nada mais importante do que os empregos dos amazonenses gerados pela Zona Franca e também os recursos que o Estado arrecada, que banca escola, que banca saúde. Portanto, nós faremos no Congresso Nacional o que for possível para manter os benefícios da Zona Franca de Manaus. Eu retirei da pauta os projetos de interesse do governo, os senadores têm trabalhado muito no Senado também, e enquanto o governo federal não cumprir o acordo de republicar o decreto preservando a Zona Franca, nós não votaremos matérias de interesse do governo no Congresso Nacional. Para o deputado federal José Ricardo, um mês é muito tempo para fazer uma simples modificação em um documento. De acordo com o parlamentar, enquanto espera a boa vontade do governo federal de modificar o decreto que retira do Amazonas direitos constitucionais, a economia do estado sofre prejuízos. Com certeza isso vai criando um prejuízo para a Zona Franca, porque o que os empresários e o setor investidor está verificando é de que talvez isso se permaneça, ou seja, a desvantagem vai aumentando de estar na Zona Franca, quando antes era o contrário, era vantagem comparativa porque você tem um incentivo que não existe em outro estado. Agora, tendo uma redução do imposto, logicamente diminui a vantagem de Manaus. Então, quanto mais tempo passa, mais prejuízo é politicamente para a Zona Franca de Manaus. A Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, a Eletros, informou ao 18 horas que a demora na reedição do decreto que reduziu o IPI para retirar da lista produtos fabricados na Zona Franca já levou empresários a suspenderem investimentos no polo industrial de Manaus. A Eletros representa as maiores e mais importantes indústrias nacionais de eletrodomésticos e eletrônicos do país. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 19 minutos, vamos falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite, tudo bom? E hoje foi dia de filiação e lançamento de candidatura ao Senado. Conta pra gente essas movimentações hoje aqui em Manaus. Boa noite, Carinho, e boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham no programa 18 horas. Vamos começar, então, pela filiação do titular da Secretaria Municipal de Limpeza Pública, Sabá Reis, agora no Avante, partido do prefeito Davi Almeida, que é presidente também estadual do partido. Bom, Carinho, o evento está acontecendo nesse momento no Olímpico Clube, na Avenida Constantino Nery, zona oeste da cidade de Manaus. A solenidade conta ainda com a presença do presidente nacional do Avante, o deputado federal
Luiz Tibé, do Avante de Minas Gerais, além de lideranças políticas da capital e do interior. Pessoas próximas ao prefeito e ao secretário afirmam que Sabá Reis deve concorrer a uma vaga como deputado estadual. Bem, parece que não andou mesmo aí as negociações para que ele fosse indicado, né? O indicado de Davi Almeida como vice para as eleições ao governo do estado do Amazonas, as eleições deste ano. Quem também está se filiando ao Avante é o vereador Marcelo Serafim, ele que é líder do prefeito na Câmara Municipal de Manaus. Ele deixa então o PSB, Partido Socialista Brasileiro, após 27 anos e possivelmente deva concorrer a uma vaga para deputado federal nas eleições deste ano. E falando ainda do prefeito Davi Almeida, as últimas declarações dele sinalizam que a aliança com o governador Wilson Lima pode realmente não acontecer. Nós já falamos aqui no 18 Horas, inclusive essa semana, na terça-feira, né? Ele mesmo afirmou que o apoio dele não está definido para ninguém. Isso só deve ocorrer em junho. Por enquanto, entre ele e o Wilson, existe apenas uma parceria para ações na cidade de Manaus. Davi também tem sinalizado que vai conversar com os principais pré-candidatos ao governo do estado, entre eles Amazonino Mendes e Eduardo Braga. Na decisão para o apoio não está só a indicação para o vice, mas o estreitamento político entre governo e prefeitura. Davi, na verdade, quer apoiar um projeto vitorioso para o estado do Amazonas. Um projeto que tem a grande possibilidade de vitória em outubro nas urnas. O Wilson tem uma das maiores rejeições da história. Por isso, o prefeito reabre a janela para os grandes nomes da política no Amazonas. Não só a janela, viu, Karine, Carlão e ouvintes, como a porta também, ela está escancarada. Como já disse antes, o prefeito está tomando todas as rédeas, né? Essa escolha da aliança será estratégica para Manaus, para o estado e para o sonho de Davi Almeida. Se ele pretende um dia voltar a ser o governador deste estado, ele precisa começar o desenho dessa história agora. E pelo jeito, a rejeição e a imagem manchada do governador Wilson afastam a cada dia a possibilidade de qualquer aliança entre eles. E falando também ainda da imagem do governador Wilson Lima, lembram que a presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu, esteve em Manaus e se reuniu com o prefeito e também com o governador Wilson Lima? Isso aconteceu anteontem, terça-feira. Nos bastidores se comentou que a presidente ela veio traçar aí os rumos do partido nas eleições estaduais e que o Podemos poderia ser um aliado do governo, né, do governador Wilson Lima. Mas olha que estranho, Karime, Carlão e ouvintes. Ela fez uma postagem com o governador nas redes sociais e depois deletou. Ou seja, se havia alguma negociação, parece que não avançou e houve aí um certo, né, arrependimento. Ou seria uma proposta melhor de outro pré-candidato ao governo? Será? Bom, enfim. Eu só sei que tá difícil, viu? Que semana complicada para o governador Wilson Lima. Teve foto deletada, escola de samba que desistiu de fazer a festa de filiação dele, prefeito afirmando que não consolidou a aliança. Acho que o tempo tá nublado para ele, viu? Apesar do alto cargo de Wilson Lima, esses últimos acontecimentos mostram que nem tudo está caminhando bem para o governador. Karine, Carlão. Ok, Artemisia, como está a situação do senador Plínio Valério no PSDB? Ele fica ou ele continua, Artemisia? Pois é, Carlão, essa é a incógnita de todo mundo nesse momento. Se ele fica ou sai, né? Exatamente, se ele fica ou sai. Ontem eu comentei que o senador Plínio teria uma reunião com o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo. Bom, ele já teve essa reunião, mas não foi definido nada por enquanto. Segundo o senador, a direção pediu um prazo para tentar chegar a um acordo. Plínio ele foi enfático, disse que será candidato sim ao governo. E se esse acordo, né, não for satisfatório com o PSDB, ou que possa barrar aí a candidatura dele, então o senador possivelmente possa sair sim do PSDB.
Valério teria recebido o convite de 3 partidos e se comenta que um deles é o Podemos, antigo partido de Amazonino Mendes, e que agora está, a gente achava que estava aí nas mãos do governador Wilson Lima. Tudo é uma incógnita, tudo muda rapidamente na política. Mas se ele fica ou se ele sai, nós só saberemos na próxima semana. Vamos aguardar. Sim. E falando ainda em PSDB, hoje é o lançamento da pré-candidatura do ex-senador, ex-prefeito de Manaus e presidente estadual do Partido Tucano, Arthur Virgílio Neto, ao Senado Federal. O evento começou também ainda há pouco no bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus. Arthur vem liderando aí todas as pesquisas e já declarou apoio ao pré-candidato, o governador, ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes. Isso, como nós sabemos, gerou aí esse desconforto entre ele e o senador Plínio no PSDB. Provavelmente, Plínio Valério não participe do lançamento hoje, da pré-candidatura ao Senado de Arthur Virgílio Neto. Bom, para finalizar, hoje o senador Omar Aziz deve decidir, na verdade, a data do lançamento da pré-candidatura dele ao Senado Federal. Pessoas próximas ao senador dizem que possivelmente esse lançamento da pré-candidatura ocorra na próxima semana. E tem ainda só mais uma nota: o vereador Amon Mandel, Karime, Carlão e ouvintes, ele foi internado hoje no Hospital Santa Júlia e permaneceu na unidade hospitalar por cerca de 10 horas. Ele realizou aí uma bateria de exames, recebeu tratamento paliativo e após melhora do quadro, Amon foi liberado para acompanhamento médico, em casa. O parlamentar, ele tem complicações, e teve hoje também complicações ligadas às doenças autoimunes. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa. Boa noite, bom trabalho. Boa noite também, bom trabalho para vocês, até amanhã, tchau, tchau. Até amanhã, 6h27, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, André Zogaíbe e Kátia Couceiro venceram a eleição da UEA, Universidade do Estado do Amazonas. O repórter Hector Silva conversou com o novo reitor eleito com 52,13% dos votos. Acompanhe agora a reportagem. O professor André Zogaíbe foi eleito o novo reitor da UEA, a Universidade do Estado do Amazonas. A vitória da chapa 19 por 52,13% dos votos contra 47,87% da chapa 22 foi confirmada na noite da quarta-feira, dia 23, após a apuração iniciada às 21 horas. Em uma votação acirrada, o novo reitor pede união dentro da universidade. Passada a eleição, é um momento agora de nós nos unirmos em prol de uma causa chamada Universidade do Estado do Amazonas. Sem perseguições, sem qualquer tipo de situação vexatória ou constrangedora para outra chapa, nós temos que nos unir. É unir para avançar em prol de uma universidade que tem que chegar no interior com qualidade, que tem que ter estrutura para desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão. É isso que nós queremos, união com aquilo que nos é semelhante, sem nos preocupar com aquilo em que somos diferentes, respeitar as diferenças, aceitar as diferenças, aceitar as singularidades e peculiaridades de cada um, respeitando isso inclusive, mas sobretudo focar naquilo que nos une. Essa é a nossa tônica e assim vai ser a nossa gestão. Quero agradecer a todos os alunos, a comunidade acadêmica como um todo, os professores e técnicos administrativos por essa vitória. Vamos pela UEA. André Zogaíbe assume a gestão da UEA com a vice-reitora Kátia Couceiro já em abril deste ano. A instituição tem um orçamento autorizado de R$ 584.992.540,90, o nono maior entre os órgãos do Poder Executivo do Amazonas. Hector Silva para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. 6h29, você no melhor Mix do Brasil. Olha só, daqui a pouquinho no 18 horas você vai conferir. Olha só, as cheias do Rio Negro já começam, dos rios, de um modo geral, já começam a atingir os municípios do Amazonas e preocupa autoridades. Esse é o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para esta noite de quinta-feira. Vamos saber aí detalhes com Karime Leão. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima deve chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 61% e 93%. Mix. E o nível do Rio Negro subiu mais 10 centímetros nas últimas 24 horas e registra agora no Porto de Manaus a marca de 26 metros e 49 centímetros acima do nível do mar. Mix. E a cheia dos rios já começa a atingir os municípios do Amazonas. Guajará, Ipixuna, Envira e Eirunepé já estão ficando inundadas. Os prefeitos, inclusive, declararam situação de emergência. Karime, o repórter Hector Silva conversou com o Jair Souto, presidente da Associação Amazonense de Municípios, que fez um balanço sobre a atual situação. Acompanhe agora na reportagem de Hector Silva. Os rios que banham o estado do Amazonas estão subindo neste mês de março. Segundo Jair Souto, presidente da AAM, Associação Amazonense de Municípios, Guajará, Ipixuna, Envira e Eirunepé já estão inundadas e a previsão é que as chuvas sejam intensas por mais 60 dias. Os 4 municípios já declararam que estão em situação de emergência. É muito impactante essa questão da cheia, porque causa grande transtorno. Ou seja, o que eu posso te dizer é que os produtores de áreas de várzeas já estão sofrendo, entendeu? Por conta da cheia, da chuva, enfim, tem causado grande prejuízo. Talvez um pouco na frente, nessas áreas, nas cabeceiras dos rios, as famílias já estão sentindo a água atingindo as suas residências, as suas casas, né? Lógico, aqui pro médio e pro baixo Solimões ainda não tem acontecido, ou seja, mas nas cabeceiras, e essa água passa por aqui, ela vai passar, em algum momento ela vai chegar aqui. Pode ter certeza que lá, mais ou menos até maio, junho, nós vamos estar completamente afetados aqui, essa região do médio Solimões, médio e baixo Solimões aqui, né? Itamaraty, Boca do Acre, Pauini, Lábrea e Canutama já decretaram estado de alerta. Já Humaitá e Nova Olinda do Norte também já sentem os reflexos da cheia e decretaram situação de atenção. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E hoje nós vamos conversar com o deputado estadual Derlilson Chagas, que vai falar sobre o calote que o governador Wilson Lima aplicou nos policiais militares. Muito boa noite, deputado. Seja bem-vindo ao programa 18 horas. Então, o que aconteceu? Por que o governo do estado não vai pagar as gratificações que anunciou para os policiais militares? Veja bem, Karime e Carlão e os ouvintes. Houve simplesmente o que você está falando, um calote. O parecer da Procuradoria-Geral do Estado diz que o Estado está sob a lei de responsabilidade fiscal e não pode. Como é que eles prometeram lá atrás a lei de curso para os praças, oficiais, sargentos, cabos? Por que simplesmente eles não foram sinceros com a corporação dizendo, olha, tem uma lei de responsabilidade fiscal e aí não vai dar para cumprir? Lá atrás eu avisei que isso ia acontecer. Mas, infelizmente, na época, o presidente da associação, seu Ivo, botou culpa em mim, que eu estava botando dificuldades, que eu era oposição. E, na realidade, a pedra estava cantada, estava já escrito isso. Primeiramente, para dizer uma coisa bem séria, Karime, quando o governador deu o reajuste de 3,3%,
foi um tapa na cara da corporação depois de ter muita gente morta na época da Covid. O governo recebeu pressão dos seus aliados, a base do governo, aqueles que são ligados à polícia, e aí ofereceu a lei de cursos. E eles já sabiam que a lei de cursos não era para todos. Nessa lei de cursos, foi aprovada na Assembleia. Quem se aproveitou disso foi os amigos de geral, os partidos dele, inclusive o presidente da Associação dos Cabos e Soldados, que hoje, já com a sua gratificaçãozinha, depois da sua promoção, está caladinho. Hoje ele é mais governo do que é a corporação. O retrato que abandonaram os soldados, deram uma falsa impressão, sabendo da lei de responsabilidade fiscal, e o calote está aí. Todos tendo o seu processo devolvido e esperando a lei de responsabilidade fiscal sair da margem, que é mais de 40%, 49%. E aí quero te dizer, sabe quando é que vai sair? Nenhuma vez. O governo inchou sua folha, tá? Inchou em vários lugares, tá? E agora está nesse engodo, está nesse processo onde está dando calote no policial militar, principalmente esse homem e essa mulher que estão na frente, que estão nas ruas, que estão passando a noite acordados, e os coronéis, alguns, dormindo em casa, discutindo em reuniões a cor da ombreira e também discutindo a reunião para fechar as CIOPs, reunião, essas outras, para discutir placas para botar no chão. Agora, deputado, o senhor vem recebendo mensagens dos PMs que estão se queixando que foram enganados? Tem essa reivindicação, tem essa revolta da corporação contra esse engano do governador? Sim, antes eles ganhavam uma GTE e todos ganhavam. Agora, quem quiser ganhar R$50 vai ter que suar a camisa, andar a pé, sabe, sem planejamento, essas questões que estão sendo feitas, transformando o soldado no zumbi, porque para ganhar R$50 por hora trabalhada, para acrescentar isso no seu orçamento, no seu salário, ele tem que suar muito a camisa. Então é lamentável que as pessoas que não têm experiência, que não têm competência. Alô? Né? Oi. É lamentável. Conclua, por favor, que falhou a ligação. Sem experiência, sem conhecimento da máquina pública, induzem o governo, todo uma corporação ao erro. E a realidade é que está aí, a insatisfação é muito grande. Recebo, sim, mensagem de oficiais, de praças, de sargentos, de cabos, de todos que estão insatisfeitos, né? E eu estou cobrando, né, o presidente da Associação de Cabos e Soldados, o seu Igor, que ele dê um grito, né, ou contra o governador ou contra o comandante-geral, porque pela corporação, pelos policiais, ele se silenciou, ficou caladinho. Pelo contrário, virou chaveirinho do comandante-geral. Deputado, tem como mensurar o que representa de prejuízo essa situação para os policiais militares? Olha, reposição salarial. O ano passado, eles perderam isso em troca de 3,3%. Nem todos estão ganhando 25% sobre o curso de especialização, doutorado ou mestrado. A lei deveria ser bem clara, foi bem clara, aprovar todos aqueles que tinham curso de nível superior. E aí, daí para frente, regulamentava. Mas não, eles preferiram se reunir entre quatro paredes, discutir, esse é meu, esse é teu, meus paquitos aqui, meu pirão primeiro, e acabou, foi isso. O impacto é muito grande, é no salário do trabalhador, do policial, esse homem que tem dado a vida para a população do estado do Amazonas, sendo comandado por uma pessoa sem capacidade de estar à frente do comando, entendeu? Sim. Ok, então, muitíssimo obrigada, deputado, pela sua participação conversando com a gente a respeito desse assunto tão importante.
Com certeza. Conte com a gente. Muito obrigado também. Fique com Deus. Até a próxima. Até a próxima. Conversamos com o deputado estadual Dermilson Chagas. 6h39. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a maternidade Moura Tapajós pede doação de leite humano. O posto de coleta de leite humano, também conhecido como Cantinho da Amamentação, apresentou queda expressiva no número de doadoras nas últimas semanas e pede doações, Karine. Exato, Carlão. A baixa adesão que normalmente acontece no período de fim de ano resultou num estoque muito baixo no início agora deste ano. E a recuperação esperada no primeiro trimestre ainda não foi alcançada. A preocupação agora é não deixar de abastecer todos os recém-nascidos que estão na UTI da maternidade. Ok, e o posto de coleta funciona 24 horas na maternidade que fica na Avenida Brasil, 1335, lá na Compensa. A maternidade dá apoio às puérperas e mulheres que estão amamentando. A coleta em casa pode ser agendada pelo telefone 992408080. 992408080. O endereço é Avenida Brasil, 1335. 18 horas. E o Ministério Público do Estado investiga ilegalidade no programa de saúde do governo do Amazonas Melhor em Casa. O órgão de controle quer saber, entre outras coisas, sobre as denúncias de possível diminuição de capacidade de atendimento no programa. Enquanto isso, o Sindicato de Trabalhadores da Saúde denuncia o fim das contratações temporárias sem concurso público, chamados RDAs, e o retorno dos contratos de empresas nas unidades de saúde. São as mesmas empresas que no início do governo Wilson Lima atrasavam os salários dos trabalhadores em até 6 meses. A reportagem é de Odineia Araújo. O Ministério Público do Amazonas instaurou procedimento preparatório para investigar a legalidade no contrato entre a Secretaria de Saúde do Estado com a empresa BRB Serviços em Saúde Limitada. A empresa foi contratada para a prestação de serviços para o programa Melhor em Casa do governo do Amazonas. O Ministério Público quer saber se o governo está pagando a empresa e se é verdade que o programa Melhor em Casa diminuiu sua capacidade de atendimento conforme denúncia recebida. O processo foi instaurado pela promotora de defesa dos direitos à saúde pública, Luísandra Xícharo de Menezes. De acordo com a promotora, a suspeita de irregularidades na execução do contrato e o atendimento teria diminuído porque faltam trabalhadores terceirizados para atender aos pacientes. A promotora quer saber qual providência a Secretaria de Saúde tomou para sanar esse problema. O Melhor em Casa é um programa do governo federal em parceria com o governo do Amazonas que tem como objetivo oferecer atendimento domiciliar por meio de equipes multiprofissionais. De acordo com as denúncias, o governo do estado não está pagando a empresa BRB e por isso as contratações de trabalhadores diminuíram. O Sindicato dos Trabalhadores Terceirizados Sindiprive denunciou que a empresa BRB foi retirada do programa e substituída por outra. A presidente do sindicato, Graciete Mouzinho, também denunciou que a contratação de trabalhadores em regime de direito administrativo pelo estado aos poucos está sendo substituída. Empresas que no início do governo Wilson Lima atrasavam o pagamento de trabalhadores em até 6 meses estão voltando, de acordo com a presidente do sindicato. Até porque o governador disse que não ia mais contratar essas empresas terceirizadas, sai a BRB, que era indenizatório, entra a CGAN também indenizatório. O certo seria licitação e não indenizatório, porque ela vai pagar os 3 meses correto, no 4º mês ela começa a atrasar. E começa tudo de novo, não é justo. Ela já entrou em todos esses programas, pé diabético, CRDQ, agora Melhor em Casa, e tem mais outros aí que eles estão entrando aos poucos. O governo do estado não se pronunciou sobre o caso. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h43. Vamos para Brasília conversar com o correspondente Carlos Eduardo Matos. Boa noite. Então, está chegando ao fim o prazo da janela partidária e o União Brasil perdeu nada menos que 28 deputados. É isso mesmo? Boa noite, Carlos Eduardo. Alô, você nos escuta? Não estamos ouvindo o retorno de Carlos Eduardo. Oi, agora sim. Oi. Oi, boa noite. Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos.
Karime, União Brasil, partido que nasceu da fusão entre o DEM e o PSL, logo um partido de direita, em 21 dias de janela partidária, perdeu 23 parlamentares. Em fevereiro, quando ele foi oficializado, tinha 78 deputados, sendo a maior bancada na Câmara naquela época. E hoje, 24 de março, tem 56 deputados. E ainda faltam 9 dias para o fim da janela partidária. Ou seja, União Brasil perdeu 30% de sua bancada. E quem foi embora? Os parlamentares apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que decidiram migrar para o PL, que por sua vez tem 62 parlamentares agora. Na verdade, essa manobra já era prevista, viu? Não se trata de nenhuma surpresa, porque quem saiu foram aqueles parlamentares mais alinhados ao presidente e que coordenam o bolsonarismo no ambiente parlamentar. O PL, portanto, passa a ter a maior bancada da Câmara e isso é muito importante para a governabilidade este ano. Ao todo, Karime, 10% dos parlamentares da Câmara mudaram de partido. Do Amazonas, somente o deputado federal, o capitão Alberto Neto, que mudou de sigla, do Republicanos para o PL. Quem também passou do União Brasil foi o PT, que ainda se mantém como a segunda maior bancada na Câmara, com atualmente 54 deputados. É um partido que manteve a sua solidez desde então, desde a abertura da janela partidária. Ninguém saiu durante esse período. Então ficou assim, Karime, aos 21 dias de janela partidária. União Brasil ganhou 2 parlamentares e perdeu 28, como você disse. O PT ganhou 1 e não perdeu nenhum. O PL ganhou 27 parlamentares e perdeu 6. O Partido Progressistas ganhou 9 e perdeu 1. O PSD ganhou 5 parlamentares e perdeu 2. O MDB ganhou 1 e perdeu 1. O Republicanos, de Silas Câmara, ganhou 8 parlamentares e perdeu 1. Na esquerda mais ideológica, houve pouca movimentação. PSOL, PCdoB e Rede não perderam e nem ganharam. Até o fim do mês vai ter mais movimentação, Karime. Ainda falando de eleições, hoje à tarde foi divulgada mais uma rodada da pesquisa Datafolha. Ela consolida o cenário polarizado das eleições, com o ex-presidente Lula liderando com 43% das intenções de voto e o presidente Jair Bolsonaro em segundo lugar com 26%. Lula se mantém estável, não progride, mas também não recua. Já o presidente Bolsonaro ganhou um pouquinho de fôlego, avançando 2 pontinhos percentuais. Vale ressaltar que esse resultado não sugere a vitória de Lula no primeiro turno. A terceira via segue fria. Sérgio Moro tem 8% e Ciro Gomes tem 6%. Embora estejam ali tecnicamente empatados, nessa pesquisa Ciro Gomes aparece atrás de Sérgio Moro. Na última pesquisa que a gente falou, ele estava na frente, Ou seja, não há sinal de reação dentro da terceira via. Segue ali tentando bater a barreira dos 10%. Karine e Carlão. Ok, Carlos Eduardo, olha só, aquela novela dos preços dos combustíveis, sobe, desce, não sobe, não desce, o que está acontecendo? Aliás, sobe, né? Sempre. O que está acontecendo? Qual é a novidade em relação a isso, Carlos Eduardo? Carlão, hoje aconteceu uma reunião do Concefaz, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda, que aprovou por unanimidade a criação de uma alíquota única do ICMS para o diesel S10, que é o combustível mais consumido pelo setor do transporte de cargas. Foi fixado um teto de R$1 por litro, ou seja, a alíquota do ICMS do diesel S10 em todo o Brasil vai ser de R$1 a partir do dia 1º de julho. Essa medida foi a forma encontrada pelos estados para atender a nova regra de tributação de ICMS sobre o diesel, que foi sancionada esse mês, sem interferir na arrecadação estadual. O que diz a lei sancionada recentemente? Que os estados deverão tributar o ICMS uma única vez sobre o diesel, seja na produção, seja na distribuição. Essa medida ia provocar uma queda brusca de arrecadação. Por isso, os governadores, os secretários estaduais de Fazenda decidiram fechar um valor único de R$1. Esse valor é pequeno, Carlão, mas faz uma diferença enorme quando enche o tanque do caminhão. E esse valor de R$1 é maior do que o cobrado por boa parte dos estados. Por isso, cada estado poderá aplicar um desconto sobre esse valor de R$1 para manter o que é cobrado atualmente do ICMS. Agora, com relação a gasolina, etanol e gás de cozinha, Carlão, o Concefaz também ratificou
que o ICMS vai permanecer congelado por mais de 90 dias, ou seja, até o dia 30 de junho. Ou seja, eles estão ratificando o que foi decidido ontem na reunião no Fórum de Governadores, né, que decidiram manter congelado o ICMS. Carlão, trocando em miúdos, a grande disputa, o grande problema é em volta do diesel. A gasolina e o etanol são dois combustíveis aí que vão permanecer com valores altos, que vão ser medidos aí a questão o mercado internacional vai continuar ditando as regras do preço desses dois combustíveis. Agora, a pressão política e econômica é sobre o diesel, que é um setor, né, que casualmente eleve ainda mais, vai prejudicar, vai aumentar ainda mais também o valor dos alimentos e de tudo que a gente consome. Carlão e Karine. Bom, Cadu, para finalizar, o Ministério da Educação está, assim, queimado, está fritando, aliás, né? Porque surgiram novas denúncias e a convocação do ministro Milton Ribeiro já foi aprovado no Senado para explicar todas essas denúncias, Cadu? Exatamente, Karine. Quanto mais mexe, mais piora, né? Agora foram áudios, né? Agora são áudios também. O escândalo do gabinete paralelo no Ministério da Educação está crescendo de tamanho. Hoje saiu essa nova denúncia e dessa vez do prefeito da cidade de Bonfinópolis, no estado do Goiás, aqui do lado, o prefeito Kelton Pinheiro. Ele disse que o pastor Gilmar Santos, que é da Igreja Assembleia de Deus, e o pastor Arilton Moura ofereceram um descontão aí de 50% da propina. É uma nova modalidade de maracutaia, Karine. Eu nunca ouvi falar disso, desconto do crime. Nunca ouvi falar disso. O cara está cometendo crime com você e... Alô, Cadu? Isso... Sim. Oi. Desconto do crime. Explica pra gente o que é isso. Imagina, você está cometendo crime, está extorquindo alguém, ainda dá desconto da extorsão. Só o Brasil. O Brasil não é para amadores, Karine. Não é. Olha, e de acordo com esse prefeito Kelton, esses dois pastores pediram dele R$30 mil em troca da liberação de recursos do MEC para aquela cidade. E como o prefeito é amigo do pastor Gilmar, ele ganhou esse desconto. Essa denúncia piorou ainda mais a situação do ministro Milton Ribeiro, que, como você falou, está fritando, está na frigideira, a situação dele piora ainda mais. As denúncias mostram, Karine e Carlão, que os dois pastores se beneficiavam da influência do presidente com o presidente Bolsonaro. Eles ambos eram próximos ao presidente Bolsonaro e ao ministro Milton Ribeiro para extorquir os prefeitos. E até o momento não há provas de que o ministro Milton Ribeiro esteja participando desse esquema de extorsão. Mas está claro que ele cedeu a estrutura do Ministério da Educação para que os dois pastores praticassem esses crimes de extorsão contra os prefeitos. De um jeito ou de outro, a situação é muito complicada. No Senado, como você disse, a Comissão de Educação aprovou hoje um convite para que o ministro possa prestar esclarecimentos. A ideia é ouvi-lo na próxima quinta-feira, no dia 31. Mas como é convite e não uma convocação, o ministro pode declinar a data e fazer um novo agendamento, mas vai aguardar e vamos aguardar aí para ver se ele vai continuar, se ele vai aguentar ficar no cargo até a semana que vem. E também a ministra do STF, Carmen Lúcia, determinou agora há pouco a abertura de um inquérito contra o ministro Milton Ribeiro por suspeita de estar favorecendo pastores de igreja que são suspeitos de cometer crimes de extorsão. Volto com vocês, Karine e Carlão. Obrigada pelas informações, Carlos Eduardo, direto de Brasília. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Até amanhã. Um abraço. 6 horas e 53 minutos. Você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos conferir, a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é sexta-feira. Tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo. A previsão amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado e chuva a qualquer hora, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 62% e 92%. E acontece neste sábado, dia 26, o workshop do Empreendedor 4.0. O evento é gratuito, realizado por empresários, consultores e especialistas na área empresarial e tem o objetivo de valorizar e apoiar o empreendedor. Um dos coordenadores do evento, Giovanni Cavalcante, fala pra gente mais sobre o workshop. Vamos conferir.
Feira de exposição tem diversos serviços e produtos, palestras dinâmicas com diversos especialistas no ramo empresarial, com diversas informações e conhecimentos para a sua empresa, para o seu negócio, para a sua vida. Teremos sorteios de brindes e promoções, coffee breaks, certificados de participação, assessoria e atendimento gratuito. Você está ouvindo 18 horas. Bom, vamos lá, ok? Então vamos anotar na agenda, tá? O evento é sábado no Instituto Amazônico do Ensino Superior, das 7h30 da manhã até as 5 da tarde. As inscrições podem ser feitas na plataforma Simpla, com Y, viu? Mas na hora também você consegue se inscrever e entrar e participar aí do evento, do workshop. E os impactos da pandemia no mercado de trabalho formal levaram a um crescimento da busca por atividades autônomas. E um dos setores que mais apresentou crescimento foi o de limpeza. Olha só, franquias que oferecem serviço de higienização e limpeza têm percebido a alta demanda do consumidor, principalmente por questões sanitárias envolvendo a pandemia do novo coronavírus. E aqui em Manaus já é possível, inclusive, contratar uma diarista por meio da plataforma online Limpai. Exato, Carlão. São mais de 90 diaristas, tá? Cadastradas, oferecendo serviços domésticos. Vamos saber mais detalhes sobre esses serviços agora na reportagem de Nathalie Moraes. Segundo um estudo da Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional, o serviço de limpeza é uma das atividades com maior potencial de crescimento mundial. A percepção do setor é de crescimento generalizado, incluindo a prestação de serviços com alta tanto na demanda comercial como na residencial e também na indústria. Franquias que oferecem serviços de limpeza e higienização têm percebido esta alta demanda do consumidor, principalmente por questões sanitárias envolvendo a pandemia do coronavírus. Dados da Associação Brasileira de Profissionais de Limpeza mostram que 47,7% das franqueadoras mantiveram amplamente seus planos de expansão para 2022. E chegou a Manaus a startup LimpPay, que oferece serviços domésticos por meio da plataforma online na capital amazonense. Por aqui, já são 90 diaristas cadastradas, todas mulheres. Uma delas é a Ivânia Martins, que veio do município de Anori, no interior do Amazonas, para Manaus há mais de 30 anos e desde então começou a trabalhar em casas de famílias. Atualmente, ela faz parte da LimpPay e, como fruto de muito trabalho, Ivânia vem conseguindo ajudar a sua mãe, que permanece na cidade do interior do Amazonas. Eu tive que comprar geladeira pra mandar pra minha mãe, cama, fogão, armário, essas coisas, né? Que sabe, uma filha mulher quase teve uma mãe, né? Aí eu pude dar essas coisas pra minha mãe, entendeu? Tudo com o meu trabalho, de doméstica, de limpeza. Mãe de 4 filhas, Ivânia alerta que consegue ajustar a agenda para exercer todos os afazeres que se propõe com a flexibilidade dos serviços da plataforma online, conseguindo seguir um cronograma que é vantajoso para ela. Já a cearense Cláudia dos Santos, que já trabalhou com transporte escolar e como recepcionista e vigilante, veio para Manaus há 7 anos com 4 filhos. Cláudia viu na plataforma uma chance de voltar ao mercado de trabalho. Eu me cadastrei e a LimpPay me deu essa oportunidade. Eu agarrei com tudo, entendeu? Me voltar para o mercado de trabalho. Em todo o Brasil, o setor de empresas de terceirização dos serviços domésticos foi um dos mais afetados positivamente durante a pandemia, já que essa tendência permanecerá no pós-pandemia, porque além de questões sanitárias, há vantagens trabalhistas para as pessoas que contratam esses serviços. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h59. Nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas com Karime Leão. Segundo o boletim diário Covid-19, traz o diagnóstico de 69 novos casos.
totalizando para 580.970 os casos de Covid-19 durante a pandemia aqui no estado do Amazonas. Ainda de acordo com o boletim, não há registro de mortes nas últimas 24 horas, permanecendo para 14.148 o total de mortes no estado. Agora, 6 horas e 59 minutos, seguimos direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. Hoje faz 15 dias que o governador Wilson Lima disse que o governo federal ia realizar o decreto que reduziu o IPI e ameaça gravemente a Zona Franca de Manaus. O próprio governador disse que o decreto coloca em risco os empregos dos milhares de trabalhadores do Amazonas. Hoje o ministro Paulo Guedes afirmou que o governo deve reduzir ainda mais o IPI, o que aumenta a ameaça contra o estado. No dia 26 do mês passado, Wilson Lima, com grande arroubo, disse que ia entrar na justiça contra o decreto para defender a Zona Franca. Ou seja, no próximo sábado, a promessa vai fazer um mês e até hoje não saiu do papel. O que vai acontecer no sábado, então? O governador vai fazer uma festa em uma escola de samba para reunir seus aliados políticos. Para o povo, fica a impressão de que a defesa dos empregos foi colocada abaixo dos interesses eleitorais do governador. Só resta agora torcer para que tudo isso não termine em mais desemprego e sofrimento. 18 horas. 7 em ponto, Karime. Boa noite. Boa noite, um beijo. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Boa noite e até amanhã. Você ouviu 18 Horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.